Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 6. O ciclo nos lucros. Os elementos envolvidos na determinação dos lucros de uma empresa são múltiplos e complexos. O ciclo econômico afeta significativamente as vendas de algumas empresas, mas menos em outras. Muito em decorrência das diferenças de alavancagem financeira e operacional, uma dada variação percentual nas vendas tem um impacto muito maior nos lucros de algumas empresas do que nos de outras. Atualmente, como já informei antes, a taxa de crescimento normal do PIB dos Estados Unidos da América parece ser algo entre 2% e 3% ao ano. Em um ano lento, o crescimento pode chegar a 1% ou mais, ou atingir 4% ou 5% em períodos de boom, ou durante a recuperação de uma desaceleração. A taxa de crescimento anualizada pode até se tornar negativa em alguns pontos percentuais em tempos difíceis. Caso fique negativa por 2 trimestres consecutivos, isso caracteriza uma recessão. Portanto, há flutuações, mas moderadas. O crescimento anual do PIB norte-americano quase sempre oscila entre 5% e menos 2%. E mesmo esses extremos ocorrem apenas uma vez a cada década, no máximo. Pode-se concluir a partir daí que os lucros das empresas também são estáveis de ano para ano? Nem de longe. Os lucros podem chegar a muito mais que 5% nos bons tempos e diminuir para níveis menores que 2% nos maus. Eles também seguem um ciclo, um que é influenciado pelo ciclo econômico, mas que flutua muito mais do que a economia como um todo. Então, os lucros são mais voláteis do que o PIB. A questão é, por quê? Quais fatores fazem com que o ciclo de lucro tenha um desempenho diferente do ciclo econômico? Primeiro, os altos e baixos da economia são absolutamente importantes para determinar a ascensão e o declínio dos lucros corporativos. Mais PIB significa, mais do que qualquer outra coisa, um consumo maior, portanto, maior demanda por bens. Isso, por sua vez, significa maiores volumes vendidos e preços de venda mais elevados, mais trabalho e salários mais altos, e então mais consumo. Todas essas coisas juntas significam aumento de receita para as empresas. Por definição, o conjunto das vendas de todas as empresas corresponde ao PIB e reflete a mesma taxa de mudança. Mas isso não significa que todas as empresas tenham o mesmo padrão de comportamento. Em certos setores de atividade, as vendas são sensíveis ao ciclo econômico, mas em outros, não. E essa sensibilidade é alta em alguns e modesta em outros. As vendas de matéria-prima e insumos industriais são diretamente responsáveis pelo ciclo econômico. Quando as empresas coletivamente aumentam sua produção, ou seja, quando o PIB se expande, há a necessidade de mais substâncias químicas, metais, plásticos, energia, fios e semicondutores. O inverso também é verdadeiro. Já as necessidades diárias, como alimentos, bebidas e medicamentos,
são menos sensíveis ao ciclo econômico. O consumo das pessoas, em geral, independe do que se passa com a economia. A demanda, porém, não é absolutamente constante. Nas recessões, as pessoas procuram alternativas, compram alimentos mais baratos e comem em casa, em vez de ir em restaurantes. E compram itens mais caros em tempos de prosperidade. E, infelizmente, quem passa por apuros financeiros pode reduzir até mesmo seu consumo de necessidades, quando for forçado a optar entre alimentos, medicamentos e pagar aluguel. A demanda por itens de consumo de baixo custo, como roupas cotidianas, jornais e downloads digitais, não é muito volátil, em comparação à demanda por bens de luxo e viagens de férias. Compras de bens duráveis, carros e casas para indivíduos e caminhões e maquinário para empresas são altamente sensíveis ao ciclo econômico. Primeiro, pelo fato de tais bens serem duráveis, sua substituição pode ser adiada em períodos de economia desaquecida. Em segundo lugar, porque devido ao custo elevado, sua comercialização fica prejudicada em tempos de dificuldades econômicas. E em terceiro lugar, as empresas geralmente precisam de mais deles quando os negócios são bons e menos quando não são. Esses aspectos tornam a demanda por bens duráveis muito suscetíveis ao ciclo econômico. A demanda por serviços cotidianos geralmente não é volátil. Se eles forem necessários, como transporte para o trabalho e de baixo custo, como manicures, a demanda não será altamente sensível a mudanças na economia. Ademais, serviços como esses têm vida útil limitada e não podem ser armazenados, o que os faz ser requisitados continuamente. Mas a demanda ainda pode variar com base nas condições econômicas. Por exemplo, as unhas podem ser feitas de 15 em 15 dias, não uma vez por semana. Além disso, as vendas de alguns produtos vinculam-se a outros ciclos, além do econômico. Como os duráveis são caros e podem ser pagos ao longo de longas vidas, a demanda por eles pode subir e descer, tudo mais constante, já que as flutuações no ciclo de crédito tornam o financiamento menos ou mais fácil de obter. E algumas coisas são influenciadas por desenvolvimentos não cíclicos. Por exemplo, a demanda por novos telefones celulares e notebooks responde à redução de preço, introdução de novos produtos e melhorias tecnológicas. Na maior parte, porém, o crescimento econômico domina o processo pelo qual as vendas são determinadas. Estas geralmente aumentam bastante quando o crescimento do PIB é forte, e não menores, ou diminuem quando não é. Mas não dá para vincular diretamente o crescimento do lucro ao crescimento econômico. O motivo é que os movimentos do ciclo econômico não são a única coisa que influencia as vendas, como mostrado, e também porque uma mudança nas vendas não necessariamente leva a uma alteração equivalente nos lucros. Uma das principais razões para isso é que a maioria das empresas é caracterizada por uma alavancagem de dois tipos: mecanismos que ampliam a resposta dos lucros a uma mudança nas vendas. O significado de alavancagem pode ser mais imediatamente óbvio a partir da palavra britânica gearing, engrenagem. Primeiro, as empresas estão sujeitas à alavancagem operacional. Lucros equivalem a receitas menos custos, despesas.
As receitas são provenientes das vendas e sabemos que estas variam por um grande número de razões. Assim, os diferentes tipos de custos variam de maneiras diferentes, particularmente em resposta a mudanças nas vendas. Na maioria das empresas, há custos fixos, semifixos e variáveis. Por exemplo, uma empresa de táxi tem sua sede em um prédio comercial, mas quando o número de viagens aumenta um pouco, não é necessário ampliar o espaço do escritório. Este é um exemplo de custo fixo. Tem uma frota de táxis. Um aumento moderado no número de viagens pode ser realizado com a frota atual, mas se as viagens aumentarem muito, poderá haver necessidade de comprar mais veículos. E este é um exemplo de custo semifixo. Seus táxis são movidos a gasolina. Se um aumento nos negócios fizer com que os carros percorram mais quilômetros, é provável que o consumo de gasolina cresça proporcionalmente. Para a companhia de táxi, então, o custo da gasolina é variável. Esses itens, considerados em conjunto, indicam que se o número de passageiros da empresa e, portanto, suas receitas aumentarem 20%, o custo com instalações não aumentará. Os gastos com táxis provavelmente não aumentarão inicialmente, mas podem fazê-lo mais tarde. E os gastos com gasolina aumentarão imediatamente e proporcionalmente. Assim, o custo total da empresa de táxi crescerá com um aumento no número de passageiros, mas geralmente menos que suas receitas. Isso fará com que a margem de lucro aumente, o que significa que o crescimento nos lucros operacionais será consideravelmente maior do que o aumento das vendas. Essa é a alavancagem operacional. Em geral, ela é maior para empresas para as quais uma porcentagem maior de custos é fixa e menor para aquelas cujos custos são mais variáveis. A alavancagem operacional é ótima para as empresas quando a economia vai bem e as vendas crescem, mas nem tanto quando acontece o contrário. Os lucros podem cair mais do que as vendas, e as condições forem más o suficiente, pode não haver lucros, e sim perdas. As empresas podem, no entanto, adotar algumas medidas para limitar o efeito sobre os lucros de um declínio nas vendas. Elas podem demitir funcionários e fechar lojas, mas a. As medidas econômicas geralmente precisam de tempo para ter efeito. B. Algumas vezes implicam aumento de despesas no curto prazo, como no caso de indenizações. C. Geralmente podem limitar o efeito negativo, mas não eliminá-lo. D. Raramente funcionam tão bem quanto se calcula. Segunda forma de alavancagem, que afeta a maioria das empresas, é a alavancagem financeira. Suponhamos que os lucros operacionais de uma empresa diminuam em 1.000 ou 33%, de 3.000 para 2.000. Se o capital de giro de 30.000 da empresa proveio inteiramente de recursos próprios, o que significa que ela não faz empréstimos bancários e não precisa fazer nenhum pagamento de juros, esse declínio se refletirá integralmente no resultado líquido da empresa, o lucro final, que também cairá 33%. Na realidade, porém, a maioria das empresas é financiada com uma combinação de capital próprio e dívida bancária. Quando o retorno sobre o capital próprio é superior ao custo dos empréstimos, a alavancagem financeira é positiva. Caso contrário, ela é negativa. Na eventualidade de a empresa enfrentar
sérias dificuldades em sua atividade econômica, serão os acionistas que sofrerão todos os declínios nos lucros e em seguida assumirão os prejuízos até que o patrimônio líquido seja eliminado, quando então quaisquer perdas adicionais recairão sobre os credores bancários. A remuneração destes, se não houver inadimplência, restringe-se aos juros que foram prometidos. Suponhamos que a estrutura de capital da empresa em questão seja composta de $15.000 em dívidas, exigindo pagamentos anuais de juros de $1.500 e 15.000 de capital próprio. Isso significa que o declínio de $1.000 nos lucros operacionais reduz o lucro líquido de $1.500, 3.000 de lucro operacional antes dos juros, menos $1.500 de juros, para $500, 2.000 menos 1.500. Em outras palavras, o declínio de 33% no lucro operacional, de 3.000 para 2.000, faz com que o lucro líquido da empresa diminua em 67%, de $1.500 para $500. O impacto ampliado de um declínio no lucro operacional no lucro líquido ilustra a alavancagem financeira em funcionamento. Os elementos envolvidos na determinação dos lucros de uma empresa são múltiplos e complexos. O ciclo econômico afeta significativamente as vendas de algumas empresas, mas menos em outras, muito em decorrência das diferenças de alavancagem financeira e operacional. Uma dada variação percentual nas vendas tem um impacto muito maior nos lucros de algumas empresas do que de outras. E claro, idiosincrasias podem ter reflexos importantes nos lucros. Entre elas, pode-se citar decisões da administração sobre estoques, níveis de produção e investimento de capital, avanços tecnológicos por parte de uma empresa, seus concorrentes no setor e até em empresas e setores concorrentes, mudanças na regulação e tributação e até mesmo desenvolvimentos exógenos ao mundo dos negócios, como clima, guerra, modismos. O ciclo econômico fornece o pano de fundo para mudanças nas vendas e lucros das empresas, mas o potencial de desvio da expectativa baseada no ciclo é grande. Desenvolvimentos idiosincráticos são a principal razão. Abro espaço aqui para lidar com o assunto da tecnologia. Veja, por exemplo, a questão dos jornais. Recentemente, nos anos 1990, os jornais eram considerados uma fonte de informação indispensável. Todos os dias, ao ir para o trabalho, a maioria das pessoas comprava um jornal e às vezes mais um ao voltar para casa. O custo era baixo. Quem comprava o jornal na segunda-feira voltaria a fazê-lo na terça-feira. Não havia prazo de validade ou uso prolongado. Os jornais eram uma das poucas maneiras pelas quais as empresas locais podiam alcançar seus clientes. E o jornal de uma cidade geralmente não conseguia competir por publicidade como o de outra. A concorrência veio principalmente de outros jornais, televisão e rádio. Contudo, nos Estados Unidos, um jornal fortemente estabelecido em uma cidade dificilmente perderia, em virtude de sua vantagem competitiva. Essa condição vantajosa, assim, os jornais eram vistos como empresas encasteladas. Em face dessa combinação de fatores, que fazia com que a posição dos jornais fosse vista como quase inexpugnável, as ações das empresas jornalísticas eram consideradas defensivas, beneficiando-se
de receitas e lucros estáveis. Quem poderia imaginar que a internet e outras formas de comunicação online afetariam significativamente a sorte dos jornais em menos de 20 anos? Atualmente, muitas empresas competem para levar informações diretamente aos consumidores. Em luta para manter sua fatia de mercado e lucratividade, pois a gratuidade passou a caracterizar muitos aspectos do mundo digital, os jornais têm visto ir por terra seus modelos de negócio. Os jornais fornecem um excelente exemplo da capacidade de um fator idiosincrático completamente alheio ao ciclo de lucro econômico e tradicional influenciar as vendas e os lucros de uma empresa. Mas cumpre lembrar, a tecnologia não é, ela mesma, cíclica. As tecnologias nascem, prosperam e são substituídas por outras ainda mais novas. A inovação de alguns anos atrás pode ser suplantada mais rapidamente do que nunca nos dias de hoje. E a lista de setores de atividade que são percebidos como imunes à disrupção parece encolher todos os dias. Há 30 ou 40 anos, parecia que o mundo era um lugar estável, um cenário relativamente imutável para a vida, servindo como pano de fundo para os desenvolvimentos econômicos e ciclos incluídos. Hoje, em grande parte graças aos desenvolvimentos tecnológicos, mas também sociais e culturais, parece imutável. Na verdade, muito parece estar mudando rápido, tão rápido que a maioria de nós não consegue acompanhar.